Atos, capítulo 14, são 28 versículos. Amém? Então, veja bem, eu não vou ler o texto todo, porque nós vamos tratar sobre ele no decorrer, então, do estudo. Do versículo 1 ao versículo 7, Paulo chega à cidade de Icônio, e ele e Barnabé pregam, mas pregam de maneira tão ousada, eles pregam de maneira tão vibrante, como ele sempre pediu a Deus, ousadia para pregar. E ali diz que muitos incrédulos creram, pessoas ali creram no evangelho, e uma multidão de judeus e de gregos creram. Isso, então, como de costume, judeus incrédulos incitaram a multidão e fazendo com que os gentios também se revoltassem contra eles, mas Paulo não deixou de fazer o trabalho, permaneceu na cidade durante um tempo e pregando o evangelho. Tendo, então, passado um tempo, como pessoas se insurgissem contra ele no intuito de matá-lo, ele, então, deixou aquela cidade e foi para a cidade de Listra, Derbe, e cidades da Licaônia e circunvizinhança. Tá. Versículo do capítulo 8 até o versículo 19, há uma outra situação. Paulo chega à cidade de Listra. E naquela cidade, então, logo que ele chega, um coxo ouve falar a respeito de Paulo, ele então chama a atenção de Paulo, Paulo olha para ele, e ele que tinha sido aleijado desde o seu nascimento, Paulo olha para ele e oferece a cura para ele, aquele homem então se apruma sobre os seus pés, ele dá um salto e passa a andar. Como ali aquela cidade é toda de pagãos, aquelas pessoas então, uma multidão ficou em volta de Paulo e de Barnabé, e aí disseram, Barnabé é a encarnação de Júpiter, e Paulo é a encarnação de Mercúrio. Logo à frente, o sacerdote daquele templo, onde adoravam os deuses, né? Os deuses Júpiter e Mercúrio, logo veio trazendo grinaldas, eram enfeites de pescoço que eram colocados nas estátuas, mas então queriam colocar em Paulo como sendo ele e Barnabé sendo deuses, e aí trazendo então também consigo, trazendo touros para poder oferecer em sacrifício a Paulo e Barnabé. No entanto, diante daquilo, Paulo teve uma dificuldade muito grande de fazê-los ouvir, que ele então ouviu, pregou o evangelho, falou para eles do evangelho, disse que aquela situação era inaceitável, que Deus, que sempre sustentou, foi soberano na vida deles, e mesmo assim, eles queriam continuar oferecer um sacrifício. E como diz o texto, com muita dificuldade, Paulo, então, não deixou que eles fizessem. E aí, então, vem a terceira situação, que é dos versos 19 ao verso 28. Paulo é apedrejado. Vejam, meus irmãos, que depois de um grupo de pessoas querer adorá-lo como Deus, do mesmo grupo de pessoas, agora instigados pelos judeus que vieram de Antioquia, eles pegam Paulo, apedrejam Paulo, arrastam ele para fora da cidade e o jogam lá naquele montão de pedras, e Paulo é tido como morto. Se não, os estudiosos, eles acreditam que nessa situação, que ele vai citar lá no final da sua vida, ou morto, ou se vivo, não sei, eu tive uma visão dos céus que foi até... E aí, então, nesse período, então, ele é tido como morto, ele... quando os discípulos chegam em volta dele, eles percebem, ele está vivo, ele se levanta, e ao invés de ir para outro lugar, ele se levanta e entra para dentro da cidade, para continuar o seu trabalho. E aí, então, depois, ele vai para uma nova cidade, e lá ele prega, e ele ensina que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, que os crentes devem permanecer fiéis, e assim, então, o texto se encerra dizendo que permaneceram não pouco tempo com os discípulos, versículo 27, ali chegada, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, vejam, meus irmãos, esses 3 pedaços de textos,
eles trazem uma coisa muito importante para nós, que nós veremos nesta noite. Mas vamos hoje, então, tratar a respeito de como lidar com o sucesso e com o insucesso. Meus irmãos, nós sabemos que hoje há uma busca muito grande por um lugar ao sol. As pessoas querem ser vistas, querem conquistar os seus 15 minutos de fama. Para obter a repentina fama, eles fazem coisas bizarras, vergonhosas até, mas para conseguir a atenção da mídia, o mico terá valido a pena se eles conseguirem fazer com que seus vídeos viralizem. Holofotes, eles são problemas para a igreja. Quando as coisas não vão bem, as pessoas elas costumam ser humildes, tratáveis. Porém, quando conseguem o destaque, os holofotes para si, muitos se tornam livres, autoritários, autônomos. Acreditam que por causa da fama alcançada ou por causa do destaque em alguma área de trabalho na igreja, eles estão acima das autoridades. E por isso não devem explicações também aos irmãos, pois se sentem superiores a eles. Vê-se isso nos relatos absurdos que ocorrem nos camarins dos cantores gospels, as exigências feitas por pregadores famosos para poder pregar em algumas igrejas. Parece que acreditam que o fato de alcançar a fama com a sua música ou pregação estão acima do Deus que deveriam adorar. A fama se torna um risco para a vida cristã. Então, hoje nós vamos tratar como o crente deve lidar com o sucesso na igreja. E não pense você que você está livre desse sentimento destruidor, que é o sentimento do orgulho, porque todos nós fazemos algo para Deus. E quando fazemos, nós gostamos daquele tapinha. Olha, parabéns! E quando nós fazemos as coisas apenas para receber o tapinha nas costas, aí então que começa o problema. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós veremos que o sucesso, ele apenas prova que você foi aprovado. Se você teve sucesso em qualquer área de trabalho na igreja, isso vai provar que Deus, que é o Senhor da obra, te aprovou. O texto começa dizendo, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Meus irmãos, a música se tornou um elemento essencial nos cultos. Sabemos que ela não é e não pode ser o centro, pois todos os passos do culto, eles visam nos preparar para ouvir o que Deus tem a nos dizer através da pregação da palavra. Essa, sim, é o centro do culto. Sendo assim, a música é um elemento importante como preparação para algo que é maior do que a própria música. Porém, como a música se tornou cada vez mais importante nos cultos cristãos, sendo ela agradável, emocionante cantar, se tornando um ponto importante de atração de ouvintes, os músicos se aprimoraram. Alguns se profissionalizaram, estudaram muito, investiram muito dinheiro em equipamentos, procuraram melhorar a questão do som, da voz. Com tudo isso, não é de admirar que os músicos, eles não queiram ficar de lado ou escondidos atrás das cortinas. Muitos deles querem um lugar mais ao centro. O sucesso da pregação também tem sido um grande problema para pregadores. Conquistar a atenção dos ouvintes de forma que não se sintam interessados em mais nada que passa à sua volta, apenas direcionando a sua atenção à pregação da palavra, é a glória do pregador. O pregador que segura a atenção dos seus ouvintes, ele se sente assim uma pessoa especial. Fazer com que os ouvintes estejam tão ligados da mensagem, que não consigam evitar o choro, o sorriso, as lágrimas, e que se emocionem com o que ouviram, e que saiam da igreja motivados a mudar a sua vida por conta do que ouviram, é a consagração de todos os que sobem nos púlpitos para pregar. É aí que mora o perigo. Quando a ferramenta se sente mais importante do que o profissional que a utiliza, ela se torna um ponto negativo na obra. A ferramenta sozinha estaria guardada, sem uso, inútil, jogada num canto ou guardada na caixa de ferramentas. É certo que as ferramentas são úteis,
Porém, mais útil é a sabedoria e a habilidade daquele que faz uso dela. Músicos, cantores, atores de teatro cristão, pregadores e tantos outros que são usados pelo Senhor em todas as esferas da sua obra, são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Serão úteis e gloriosos se forem aprovados pelo Senhor. Eles devem se sentir privilegiados por terem tido a grande honra de terem sido usados pelo mestre da maior das obras que existe. A nossa afirmação é que o sucesso nosso, ele prova que apenas nós somos servos aprovados. Se você pregou e foi excelente na pregação, é porque Deus usou você de maneira excelente. O sucesso é para Deus. Se o que você faz, seja qual obra for, se tornar importante para a obra de Deus, é porque Deus aprovou o teu trabalho. Isso não deve ser motivo de orgulho ou superioridade, mas motivo de satisfação por ter podido ser considerado útil por aquele que é dono da obra. Na nossa teologia, nós temos um dos itens que diz que a glória somente a Deus. Sola Dei glória. Tudo que nós fazemos, nós glorificamos a Deus. Todo bem e as coisas boas que fazemos é porque vem de Deus. Portanto, a Bíblia nos diz que todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai das luzes. Então, se vem dele, ele, a glória dele não é nossa. Voltemos então para o texto. O texto diz que a dupla, Paulo e Barnabé, entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a grande multidão, tanto de judeus como gregos. Percebam que o destaque dado ao modo de falar e à ousadia dos pregadores, o sucesso da pregação parece ser colocado sob a atuação primorosa das ferramentas, Paulo e Barnabé. Meus irmãos, nós temos de nos conscientizar de que a salvação é um ato divino efetuado no coração de pecadores que são incapazes de chegar a Deus sozinhos. Todos os esforços humanos são inúteis para se chegar a Deus, pois, como Paulo diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, lá em Romanos 9:18. É certo que o próprio Paulo afirmou, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesse caso, parece que Deus ficaria nas mãos de pregadores, dependendo da boa vontade e da atuação daqueles que transmitem a palavra. Mas Isaías afirma: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. É um privilégio pregar o evangelho. Porém, Deus não depende de homens, pois, como foi dito, e o louvor, ele é prestado a Deus, e Deus poderia fazer com que pedras clamassem. Deus usou uma jumenta, usou elementos da natureza e poderia usar até pedras para clamar. No entanto, escolheu você, escolheu a mim para fazer o trabalho. Como disse, é um privilégio. E o nosso sucesso apenas confirma que fomos aprovados pelo Senhor da obra. O sucesso da obra atrai a atenção de opositores, aí a gente começa a ficar assustado. Citarei algo bem atual. O ministro da Educação foi escolhido há poucos dias pelo presidente. Alguém já tinha ouvido falar naquele homem? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, nem me lembro o nome dele. Quando ele foi indicado para o cargo, ele despertou a atenção. E a mídia logo descobriu as suas falhas, porque ele tinha dito que tinha doutorado, sem ter doutorado, tinha feito o seu mestrado, e no mestrado havia copiado algumas coisas, como muitos alunos, infelizmente, fazem. As falhas do ministro, então, fizeram com que ele caísse. O cargo lhe daria um grande destaque pessoal, traria respeito, porém, a sua escolha motivou adversários. E como ele tinha telhado de vidro, acabou, então, sendo derrubado. Meus irmãos, assim também acontece na obra de Deus. Veja o texto: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. A aprovação do dono da obra, pelo trabalho que você faz, não impede o ataque de adversários. Os judeus foram como uma pedra no sapato da igreja primitiva, principalmente na vida dos missionários. Eles agiam rapidamente, atiçavam as autoridades e pessoas influentes para fazer calar aqueles que pregavam. Paulo e Barnabé não se deram por vencidos.
Eles sabiam que tinham sido aprovados pelo Senhor e queriam continuar no trabalho, mesmo sob ameaças. Diz o texto que eles, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o que confirmava a palavra da sua graça, concedendo sinais e prodígios. Os inimigos atacando de um lado, Deus abençoando do outro. A obra não parou por causa do ataque adversário, pois quem sustenta a obra é o Senhor, apesar dos adversários. Correr riscos é necessário. Se expor a eles é imprudente. E Paulo ensina isso. A obra era maior do que aquela cidade. Como a oposição continuava. O texto diz, mas dividindo-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e circunvizinhança, onde anunciava o evangelho. Ou seja, eles sabiam que a obra de Deus era maior do que a cidade, eles deixaram aquela durante um tempo e partiram para outra cidade. Veja, os servos aprovados por Deus, eles serão utilizados sempre na obra. Devemos saber que o seu valor está em serem vasos úteis para aquele que designou. Não podem deixar que o sucesso se torne um problema. O sucesso é uma bênção quando o servo sabe quem é o Senhor, quando ele sabe quem é que é o dono da obra. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós veremos que o sucesso, ele te prova para ver se você sabe qual é o teu lugar. Você sabe qual é o teu lugar na obra? O teu lugar não é como o dono, o teu lugar é como o servo. Diz o texto que em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com a multidão. Meus irmãos, nós estudamos num estudo anterior que Herodes, ele foi comido por bichos depois de um discurso no qual disseram isto não é palavra de homem, é palavra de um Deus. O texto diz, por não haver dado glórias a Deus. Ele foi comido por vermes. No Antigo Testamento, o rei Saul, depois de uma vitória que Deus deu ao seu povo, ele fez uma estátua de si mesmo. Ele assumiu a glória para si e não deu a glória devida a Deus. Por essa atitude, ele foi rejeitado por Deus e tirado do trono. O outro exemplo é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele ficou louco por 7 anos. Viveu nos campos como bicho, até que ele reconheceu a glória de Deus e Deus o devolveu para o seu lugar. A Bíblia nos ensina que Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Deus ele nos expõe a provas para que nós sejamos aprovados. Veja, isso é importante. Deus nos coloca diante de situações no qual nós teremos naturalmente o nosso eu inflado e que nós vamos então nos orgulhar das situações e essas situações nos servem como provas. As provas podem nos reprovar se nós formos falhos. Paulo, falando sobre os partidos dentro da igreja, lá em Coríntios, ele disse que é bom que haja partidos entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Infelizmente, meus irmãos, quando há partidos, tem gente que é ético, tem gente que é correto, tem gente que age como cristão, mas quando há questão de partidos dentro da igreja, muitas pessoas agem de maneira desonesta, mostrando que eles não foram aprovados. Por isso que o texto diz lá em 1 Coríntios 11, 19, para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, a prova vem para mostrar quem você de fato é e como você de fato deve agir. Nós estamos vendo que o sucesso pode nos ser dado por Deus como prova para ver se sabemos qual é o nosso lugar. Somos provados por Deus para que nos posicionemos como servos ou como senhores de nossa vida.
Sabe qual é o teu lugar? Pois é, nas provas você vai ter que se posicionar, ou como servo ou como senhor. No texto que nós lemos, vimos um milagre sendo feito. Um aleijado foi curado e isso causou um grande alvoroço. Os pagãos ali presentes, tendo visto o milagre, exaltaram Paulo e Barnabé como deuses. Veja, nós estamos falando de sucesso. Qual foi o sucesso nesse caso? A cura de um paralítico de nascença. Os ossos daquele homem, tortos desde o seu nascimento, foram esticados. Os nervos antes defeituosos foram todos milagrosamente recolocados no lugar. O homem deu um salto e passou a andar. Talvez você nunca tenha parado para pensar numa situação em que você seja o agente da cura de alguém. Já parou para pensar? Se você orasse por alguém que fosse coxo, como esse homem aleijado, durante a vida inteira, e aí então esse homem de repente andasse, se você fosse cercado de pessoas que agora quisessem a tua oração diariamente, a situação aqui é de prova real. Paulo e Barnabé agiram como agentes de Deus e houve cura, porém os homens os exaltaram como deuses. Será que se fosse eu ou você que tivesse feito aquela cura, será que nós louvaríamos a Deus ou ficaríamos com a glória? No nosso tempo, não são poucos os homens que gostariam de usar essa situação real como maneira de se exaltar, mostrar o seu poder, atrair pessoas a si, conseguir fama e poder. Quando vimos pregadores usando toalhinha, né, passando no rosto, como essa toalhinha tendo poder mágico, poder curador, vassouras purificadoras sendo vendidas, Santa Ceia milagrosa, pasmem, de os pregadores, o casal lá dos donos da igreja, lavando seus pés no vinho, depois esse vinho é servido para as pessoas, e isso é como algo milagroso. Eles agem assim porque eles não sabem qual é o lugar deles no reino de Deus. Eles precisam saber que eles não são o senhor da obra. Paulo e Barnabé revelam ter passado na prova. Eles não deixaram que os seus espíritos fossem enganados pela exaltação da multidão. Eles recusaram o culto. Eles pregaram o evangelho. Eles revelaram o Deus soberano que sustenta todos e que ele rejeitava aquele culto místico enganador. Eles souberam qual era o lugar deles e exaltaram a Deus. Quantas histórias de falsos milagres existem? Quantas provas foram, então, feitas a homens, e esses homens acabaram reprovados? Veja, muitos estão enganando multidões. Há anos atrás, um amigo meu me disse, se for para encher a igreja, eu pulo, eu sopro, eu derrubo gente. A sua atitude revelou a sua total falta de ética cristã. O resultado é que Deus não permitiu que ele continuasse no ministério. Ele não sabia o lugar dele no reino dos céus. Meus irmãos, quero chamar a tua atenção para a facilidade com que nós criamos ídolos para nós. Esse milagre aconteceu no meio pagão e não foi algo espetacular o fato deles crerem na encarnação de deuses. Mas quero falar dos nossos dias. No meio da igreja, são tantos homens feitos ídolos, são tantos milagres creditados a donos de igreja que se intitulam bispos, apóstolos e outros títulos. O sucesso deles se dá pela facilidade com que as pessoas fazem ídolos para si. Confiam cegamente nestes homens e são enganados por eles. Vimos a grande dor que abateu a muitos quando João de Deus se mostrou João do capeta. Estavam cegos pela realidade clara. Homens não são deuses. Deus só há um que está nos céus. Esse homem quis o lugar de Deus para si e se apresentou como um milagreiro. O transformaram em ídolo. É o caso aqui de Barnabé e Paulo. Eles lutaram muito para não serem exaltados como encarnação de deuses pagãos. O texto diz, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Mesmo sendo avisados de que não eram deuses, eles ainda assim queriam adorá-los. Veja, há pouco tempo atrás, aqui na Ceilândia, num falso milagre, apareceu uma imagem da santa, e as pessoas correram lá para ver o cupim, oferecendo sacrifícios, fazendo promessas.
para aquele cupim, e tudo foi feito, foi tudo enganação. A facilidade com que as pessoas fazem ídolos. Dentro das igrejas, infelizmente, também é assim. O sucesso do milagre, a exaltação da multidão, poderia reprovar os missionários. Mas como eles sabiam o seu lugar, não se deixaram vencer de vanglória. Eram apenas servos de Deus. Eles agiram como servos. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, nós veremos que o insucesso revelará a verdadeira motivação do teu coração. O insucesso, o contrário, vai revelar se você realmente está disposto a servir a Deus. O texto diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Meus irmãos, o artista se alimenta de aplausos. Quanto mais você bate palma, mais ele fica feliz. Vaias são o oposto do aplauso. Nenhum artista se alegraria de receber nenhuma vaia. Seria um desestímulo. E o artista vaiado, ele nunca mais ele subiria nos palcos daquele público. Nós entramos na parte do texto que revela o insucesso, revela o ataque de homens maus. Paulo foi apedrejado e tido por morto. Depois de ter pregado a verdade, depois de ter amado, desejou bem a eles, mas em troca do bem recebido, eles promoveram o mal. Se você pregasse o evangelho e as pessoas te tratassem mal, o que você faria? Faria como Tiago e João? Eles queriam pedir a Deus que caísse fogo do céu e queimasse todos eles. Bateriam pó dos pés como sinal da tua reprovação de que eles não receberam bem? Paulo ensina que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Devemos aproveitar todas as oportunidades. Ele disse, prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Ele não ensina que devemos pregar somente quando nos aplaudem. Nesse texto, Paulo, depois de um grande sucesso da pregação da palavra e muitas conversões, ele foi apedrejado e tido por morto. Que horror! Como podem ter feito isso com Paulo, depois de querer exaltá-lo como Deus? Ele só fazia o bem às pessoas. Mas não foi isso que fizeram com Jesus? Jesus disse que assim como perseguiram, assim também perseguiriam a todos quantos se empenhassem por sua palavra. Ciente disso, e corretamente motivado, não pelos aplausos de sucesso, mas por gloriar a Deus com o seu trabalho. Após ser apedrejado, arrastado, tido como morto, o texto diz que ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. Como pode isso? Depois de tanto sofrimento, humilhação, ele entra na mesma cidade para continuar pregando. No dia seguinte, sem cuidar dos ferimentos, com certeza estava todo roxo, estava todo dolorido, ele partiu para pregar o evangelho em outra cidade. Meus irmãos, o insucesso de Paulo, ao ter pessoas querendo matá-lo, revelou qual era a motivação dele. A motivação dele era a glória de Deus, era cumprir a sua missão. Depois de partir para outras cidades, eles voltaram às cidades por onde passaram, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A preocupação de Paulo com a igreja é admirável. A sua motivação para o bem do reino de Deus deve nos motivar a fazer o mesmo. A causa do reino de Deus é maior do que nós. Nós não podemos nos colocar como centro das coisas. A glória de Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Nós não escolhemos igreja porque ela é agradável, porque nos recebem bem, porque batem nas nossas costas, porque... Não, nós devemos escolher igreja porque aquela igreja fala a verdade, prega a verdade, mesmo que sejam verdades que possam doer aos nossos ouvidos. Paulo deixou claro que a igreja seria aperfeiçoada através de sofrimentos. Ele diz, mostrando que através de muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. A ideia atual é que sofrimento é coisa de quem está em pecado. Segundo Paulo, o sofrimento é um modo de Deus purificar a sua igreja.
Espera um pouco que você vai ver. Deixa essa pandemia passar e você verá a quantidade de gente que nunca mais vai voltar para a igreja. Sabe por quê? Se acostumou a ficar em casa, perdeu o costume de cumprir horários, cumprir deveres. Meus irmãos, Paulo também usou o seu retorno às igrejas para eleger presbíteros. Diz que promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar e jejuar, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo passou pregando, a igreja permaneceu e cresceu. Paulo volta agora elegendo presbíteros. A eleição de presbíteros revela que Paulo não tinha desejo de gloriar-se em si mesmo. Mas como bom servo de Deus, ele promovia a eleição de presbíteros e se submetia às suas decisões, como vimos em outras situações. Uma vez, conversando com um pastor, esse pastor dividiu a igreja algumas vezes, e ele disse o seguinte: eu lá vou eleger presbítero da minha igreja? É doido? Eu vou querer lá homens querendo mandar em mim? Pois é, o texto fala que Paulo, ele passou nas igrejas não somente elegendo presbíteros, mas se submetendo às suas decisões. Ele soube lidar com o insucesso, com a violência, com perseguições, sabendo que a causa na qual ele trabalhava tinha um Senhor, e que não era ele, é Deus. Meus irmãos, chegando ao final do texto, nós vimos Paulo relatar quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Viram ele ressaltar perseguições? Viram aqui Paulo citar apedrejamento? Ou outras situações ruins? Não, né? Sabe por quê? Porque isso não foi o mais importante para Paulo. O importante foi, para ele, o fato dele ser aprovado por Deus, de ter sido útil na sua obra, de ter cumprido o seu dever, de ter glorificado a Deus com suas atitudes. Insucesso ou sucesso? Depende do ponto de vista que se observa. Quem apedrejou Paulo foram adversários, mas no meio deles muitos se converteram. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que as tribulações estavam abrindo portas para pregar a toda a guarda pretoriana. São cerca de 9.000 soldados, que se tornariam 9.000 famílias, que se tornariam muito mais. Insucesso? Não. Oportunidade. Nesse estudo, meus irmãos, nós vimos como o crente deve lidar com o sucesso na igreja. Nós vimos que o sucesso prova que você apenas foi um servo aprovado. Nós vimos também que o sucesso te prova para ver se você sabe qual é o teu lugar na obra. Nós vimos que o insucesso, sabe, quando as coisas não dão certo, revelam a verdadeira motivação do coração. Você vai continuar fazendo a obra ou você vai desistir porque as coisas não aconteceram do seu jeito? Tem muita gente que desiste. Usemos esse texto para a nossa meditação. Saibamos que louvar a Deus é nossa missão. Quando tivermos sucesso, o sucesso será de Deus. Pois é Deus quem te capacita, quem te dá talentos, te dá conhecimento, te dá sabedoria para você agir corretamente. Se tivermos insucesso, caso não seja da nossa culpa, é claro, saibamos que não há motivos para abandonos e desistências, mas nós devemos fazer como Paulo, que mesmo depois de apedrejado, levantou e continuou a fazer a sua tarefa, porque essa tarefa foi dada por Deus. Que Deus nos dê sucesso na missão que Ele mesmo nos deu. E que sejamos prontos para lidar com situações boas e más, que nós teremos de enfrentar. Sejamos, pois, servos dedicados e prontos para servir. Que Deus seja louvado sempre em nossas vidas e também nos nossos atos. Meus irmãos, esse texto ele nos incentiva a trabalhar, sabendo que no nosso trabalho muitas coisas vão acontecer. Muitas situações boas vão fazer você ficar feliz. Outras podem te provar, fazendo você querer se exaltar naquilo que faz para Deus. Outras coisas ruins acontecerão, que poderão então mostrar a motivação do teu coração. Você vai ficar na igreja por Deus, ou você vai ficar na igreja por conta de pessoas ou situações que te agradam ou que te desagradam. Que nós possamos ter aprendido com esse texto a como agir corretamente na obra. Que o sucesso ou insucesso possa mostrar que você é servo. Continue sendo servo.